Não, porque eu já fiz. Ó. Apareceu aí, né? Sim, Uhum. tá gravando já. Ah, questão de dignidade. Tá. Opa, Aí. deixa eu nos... E... Tá, depois vocês cortam. Né? Ô, Josi, volta. Josi. Ih, vamos esperar ela voltar. É, caiu. Puxa, Mas deixa gravando, depois só corta o começo. tá bom. Eita, Lelê, onde é que eu vou botar a gente? Ah, eu acho que eu tenho que ser na amiguinha. É. Ela só quer socadão. Ai, voltei, gente. Desculpa. Oi, Josi. Tranquilo. Tranquilo. Então tá. Então, começamos? Sim, depois todas fecham as câmeras. Peraí. Tá. Peraí. Agora sumiu onde que eu fecho a minha câmera. Stop vídeo, já achei, tá. Tá, 1, 2 e começamos. Bom dia, eu sou a Fernanda. Eu sou a Janaína. Eu sou a Mariana. Sou a Josiane. A gente vai apresentar o trabalho sobre as aminas heterocíclicas. Por questões de internet, sinal, nós vamos fechar a câmera e voltaremos no fim da apresentação. Vamos lá, então. Ai, perdão. Voltar. As aminas heterocíclicas. Tá, vamos começar. Vamos começar de novo. Ai, vamos começar de novo, desculpa. Vamos começar de novo. Vamos começar tudo Ele tá de novo. animado, ele tá start vídeo. Pois é, eu nem vi que ele estava animado. Ele tá muito... Foi automático. Mas é um clique só, ele já vai. Tá. Eu acho que... Fala o nome da disciplina só, vamos apresentar Isso, eu vou falar o nome da disciplina, o nome do trabalho, daí eu me apresento e falo vocês. Então tá. Tá. Boa tarde, a gente vai falar sobre o trabalho de aminas heterocíclicas, da disciplina de toxicologia da... vou começar de novo. 1, 2 e foi. Boa tarde, o nosso trabalho vai ser sobre aminas heterocíclicas, da disciplina de toxicologia dos alimentos. Eu sou a Fernanda. Eu sou a Janaína. Eu sou a Josiane. Eu sou a Mariana. Nós vamos fechar as câmeras, então, e retornaremos ao final. Vamos lá. Então, a definição. Essas aminas heterocíclicas aromáticas, elas são compostos altamente mutagênicos, formados geralmente durante o cozimento de carnes. As aminas heterocíclicas, então, elas estão presentes em alimentos ricos em proteínas, submetidos aos métodos usuais de cocção. Elas são formadas pelas reações de Maillard, que é uma reação de escurecimento não enzimático que pode ocorrer com os alimentos em organismos vivos. Então, durante essas reações de Maillard, são formadas creatina, creatinina, aminoácidos e açúcares como precursores, gerando compostos heterocíclicos que contribuem para aroma, sabor, aparência de alimentos fritos, assados ou grelhados. E as aminas heterocíclicas, elas têm 2 tipos, os tipo IQ, que são as aminoidazoquinolinas, que elas são formadas como produtos da reação das pirazinas, enquanto que as do tipo IQX são aminodazoquinoxalinas, essas são formadas por produtos de reação de piridinas. E elas precisam de uma ativação metabólica para ativar a função mutagênica. Elas são ativadas pelo citocromo P450 e especialmente pela CYP1A2, tornando-se mutagênicas e carcinogênicas mesmo em baixas doses. Então, assim,
elas são ativadas metabolicamente antes de se tornar carcinogênica. A ativação metabólica ocorre, então, por um complexo enzimático, que é esse P450 que eu citei antes, no fígado, através da hidroxilação da isoenzima específica, que é a CIPAP1A2. Pode passar. Posso passar? E aí está um exemplo dessa reação de ativação dela. Pode passar. Bom, entre muitos fatores que preconizam, né, a formação das aminas heterocíclicas aromáticas, nós encontramos a atividade de água, porque é importante salientar que as aminas elas não estão presentes na carne, mas sim na carne submetida a processos de alta temperatura. Então, a atividade de água pode ser analisada aqui por 2 pontos. O primeiro é, quanto menor a atividade de água do alimento, quer dizer, na carne, no alimento cárneo, mais dura tende a ser aquela carne. Então, eu vou precisar submeter ela a uma cocção mais longa. E a gente vai ver ao longo do trabalho que esses processos a altas temperaturas por muito tempo fomentam, né, a ativação das aminas. E também a atividade de água, quanto mais, é o que se chamam de overcooking, quanto mais tempo eu deixo esse alimento cárneo submetido a altas temperaturas, mais ele seca, menor fica essa atividade de água e também maior a formação das aminas heterocíclicas aromáticas. Então, em meio a altas temperaturas e baixa atividade de água, cria-se um ambiente favorável à sua formação. Outros exemplos são os processos de salga úmida e seca e processamento de carnes. Brevemente aqui, só para chamar a atenção que o termo atividade de água refere-se à relação entre a pressão do vapor de água presente no alimento e a pressão do vapor de água pura à mesma temperatura. Quanto mais elevada for a atividade de água, mais rapidamente os micro-organismos, como bactérias, leveduras e bolores, poderão se multiplicar. A importância da atividade de água está na sua relação com a conservação dos alimentos. Bom, eu vou falar um pouquinho mais sobre a ativação. Pesquisas apontaram um possível risco das carnes grelhadas, assadas e fritas à saúde, porque as aminas heterocíclicas e os hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, eles são componentes químicos que se formam quando as carnes fibrosas, como bife, carne de porco e até mesmo peixes e aves, são cozidas em altas temperaturas. Podem ser elas assadas ou grelhadas. Elas podem ser classificadas em 2 subgrupos, conforme o seu mecanismo de formação. Então, elas podem ser térmicas, que são os produtos da reação de Maillard, compostos gerados quando aminoácidos livres, creatina e açúcares redutores reagem com compostos. E em temperaturas entre 150 a 250 graus Celsius. Ou as pirolíticas, que são resultado da pirólise de proteínas ou aminoácidos aquecidos a temperaturas mais altas, em temperaturas acima de 250 graus Celsius. Alguns estudos mostraram que essas concentrações podem ser reduzidas pela adição de antioxidantes, como a vitamina E, extratos de alho, alecrim, sálvia ou salmoura. Nas temperaturas acima de 190 graus, os precursores da formação deles são produtos da reação de Maillard e creatina. Seus precursores são a creatina, a creatinina, aminoácidos e açúcares. Em temperaturas muito elevadas, elas se formam em maiores quantidades. Então, sobre a Agência Internacional de Pesquisa sobre Câncer, a IARC, o que ela diz? Que classificou em 2015 as carnes processadas e carnes vermelhas como carcinogênicas, do grupo 1, e prováveis carcinogênicas, grupo 2A, para humanos. Qual que é o seu limite seguro? O limite seguro está em torno de 30 miligramas por quilo, ou seja, 30 partes por milhão. Pode passar.
Mesmo em doses de mg e gramas no alimento, as ARRAs estão associadas ao desenvolvimento de câncer, desde que fatores que estimulem o desenvolvimento neoplasmo estejam presentes. Bom, apesar desse contexto, né, da formação das aminas heterocíclicas em alimentos cárneos, desses fatores negativos associados, a gente sabe que a abstenção do seu consumo, sem a devida substituição, pode levar a uma dieta com deficiência de proteínas de alto valor biológico, e também de nutrientes, como ferro, hemínico e vitaminas do complexo B. Pensando nisso, a gente pode lançar mão de estratégias para reduzir os riscos no processo de cocção e preparo desses alimentos. Por exemplo, utilizar temperaturas mais baixas, próximas a 100 graus, ou fazer um pré-aquecimento no micro-ondas, que é colocar a carne no micro-ondas por 3 minutos, descartar o líquido que se forma, e só após isso seguir com métodos de cocção tradicionais, como grelhar, fritar, assar, sempre preferindo o grelhado por ele ser mais rápido e também não expor a carne a temperaturas tão altas quanto um processo de cocção assado, por exemplo. Esse pré-cozimento no micro-ondas reduz os níveis das aminas heterocíclicas aromáticas em até 90%, pois diminui significativamente os precursores do exsudato, que é aquele líquido que se forma e vai ser eliminado, diminuindo então a creatina, além de aminoácidos e vitaminas solúveis. Que essa é a ideia vista nesse gráfico. Esse gráfico mostra a redução da creatina após colocar no micro-ondas por 3 minutos. E após esse tempo, ele meio que atinge um platô. Então, é indiferente se você colocar 3 minutos ou 5 minutos. Essa redução de creatina vai ser vista nos primeiros 3 minutos. E como a creatina é um precursor das ações de Maillard, a gente tem aí uma técnica. Outra técnica para reduzir esse risco mutagênico e carcinogênico é o uso de antioxidantes para marinar a carne antes do cozimento, podendo reduzir em até 85% a formação das aminas em decorrência das ações da vitamina C e, entre outros, marinados. E também o uso de azeite na preparação dos alimentos pode levar à formação de níveis menores das aminas devido à presença de compostos polifenóicos no azeite. E aqui fica uma reflexão. Como as gurias comentaram, a carne ela não tem por si só o poder mutagênico e carcinogênico, né? Então, tudo depende de fatores como a temperatura, a quantidade, o tempo de cocção ou até quais acompanhamentos daquela carne. Então, sempre privilegiar acompanhamentos mais leves, vegetais, coloridos e de alimentos antioxidantes. Outra maneira também seria marinar a carne com vinho, cerveja, extratos de ervas. Uso de frutas cítricas são estratégias eficazes na redução dos níveis das aminas. Eles contêm, novamente, antioxidantes e também modificam o pH da carne, além de não necessariamente desenvolver características sensoriais negativas no alimento. Pelo contrário, né, a gente tem muitas receitas que comprovam que eles agregam sabor. E como é mais de uma opção ali, a gente consegue pensar em várias receitas e sabores e formas diferentes de preparo. A quantidade de amina aumenta com a elevação da temperatura e com o tempo de cocção. Portanto, carnes grelhadas apresentam menores níveis, quando comparadas a carnes assadas no forno, ou do churrasco, ou em panela, visto que estas são submetidas a altas temperaturas, 150 a 250 graus, por longos períodos de tempo, enquanto as grelhadas são submetidas a períodos mais curtos de cocção e de calor, com temperatura ideal variando entre 98 e 100 graus. Principalmente quando a carne grelhada foi submetida a métodos de preparo com altas temperaturas, muito bem passada, né, ao ponto para mais, estes acarretam na formação de aminas heterocíclicas, que contribuem para um processo que pode gerar maiores fatores de estresse oxidativo e dano do DNA. Entretanto, cada indivíduo apresenta respostas diferentes a esses processos, com níveis de riscos e benefícios diferentes para a mesma dieta, até porque a amina precisa de enzimas assim, ela não tem a capacidade direta de gerar atividade mutagênica, então ela precisa de enzimas metabólicas para ativá-las, né? Além de múltiplos fatores, como, por exemplo, a predisposição genética, para aí sim ter esse risco aumentado, né? Resumindo, então,
para diminuir a formação das aminas heterocíclicas aromáticas ou evitar a sua ingestão, recomenda-se alteração dos métodos de cozimento, uso do vapor ou aquecimento por micro-ondas em vez de grelha, ou cocção longa e altas temperaturas. Na preparação de carne assada, principalmente frango, usar o pré-tratamento do micro-ondas, então descartar os sucos da carne, remover as partes escuras da carne antes do consumo. Aqui estão as nossas referências. Muito obrigada a todos que ficaram até aqui. Só um minutinho, por favor. Gurias, vou ligar a câmera. Não vou conseguir ligar a câmera. Mas acho que podemos finalizar, né? Parando a gravação, então. Tchau, tchau. Obrigada, prof.